Que tal de férias? Olha, por foram acaso, Joana, ótimas. tu já viste Sul de que Espanha tens e uma ótima Algarve. voz para a rádio. Ai, que bom. Reparei Ótimo, nisso outro ótimo, dia. ótimo. Olha, Está sul de Espanha espetacular. tranquilo. Sem... É colocadíssimo. Estava tranquilo. Nunca Com as experimentei, regras nunca e mesmo experimentei. Mas notas, has de ouvir, has de fazer isso. Com Tenho que máscaras. fazer Que é até. ouvir a tua própria Máscaras, voz. É na incrível. rua, A Mas sério. é só engraçado estavam quando ouvimos com a muita nossa voz gente, gravada, é mas sempre muito tranquilas, diferente do que mesmo não é? estás à espera. impecável. Anda Covid e tu a acabou. entrar. Joana, tiras-me Já aí- ninguém atura a tiras-me porcaria aí um do café, Covid. Tira um Joana. café, quem é que quer café? Eu quero, Eu obrigado. também quero. Bem-vindos a mais uma edição do podcast Indúbio sobre a nova Lei das Minas. O Decreto-Lei 30 de 2021, de 7 de maio, mais conhecido como a Lei das Minas, tem sido objeto de muita discussão na Moraes Leitão. Vamos ouvir uma destas conversas acompanhadas de café. Vocês já viram a nova Lei das Minas? Sim, quer dizer, já vi e está a dar muita conversa. Chamei-me estúpido, mas eu já estou sempre a pensar, ok, nós ouvimos falar do lítio, nós sabemos que há as minas de Neves Corvo, as minas da Panasqueira, nós sabemos que há aqui umas coisas, mas será que Portugal, esta área é assim tão estratégica, tão importante para Portugal? João, Vocês acham? quer dizer, nesta fase há uma relevância de uma série de materiais, entre os quais minérios, para a transição energética, que é absolutamente essencial. Já nos últimos anos, eu diria que nos últimos 2 ou 3 anos, a Comissão Europeia e os órgãos da União Europeia se têm vindo a perceber e há, aliás, uma Fala-se de lista... assuntos sérios com a Catarina e a Catarina só fala mesmo de coisas sérias à séria, caramba. Mas é Mas é verdade. É É importante mesmo ter esta- verdade. Repara, Esta nos percepção. últimos anos nós apercebemos que para conseguirmos fazer a transição energética vamos precisar de muito lítio, por exemplo. Aliás, a proporção a desproporção de abastecimento na União Europeia para o lítio que nós vamos precisar para baterias, para a armazenagem de energia elétrica, para potenciar o investimento em renováveis, é absolutamente inacreditável. Estamos a falar de desproporções de 18 vezes mais até 2030. Sim, nós somos dos maiores produtores, não é? Sim. Ainda não, mas de maiores reservas. João, isso é particularmente relevante, porque aquilo que a União Europeia se apercebeu há coisa de 2 ou 3 anos atrás é que as reservas europeias, quando comparadas com as reservas mundiais, eram muito insuficientes. Ora, no panorama europeu, Portugal tem reservas de lítio muito, muito relevantes e, portanto, há uma preocupação de resiliência no abastecimento destes materiais que começa a ser crítica. O Covid e a pandemia vieram aqui complicar um bocadinho mais esta equação, porque com as cadeias de abastecimento à Europa a ser colocadas em causa pela pandemia, os objetivos de transição energética começaram a ser repensados e, portanto, as necessidades são tão grandes nestes próximos tempos e a perspectiva de atingir a neutralidade climática até 2050 depende de nós conseguirmos ter um abastecimento superior de alguns destes minerais. E, portanto, é normal que esta lei, que está para ser regulamentada há algum tempo, quando é regulamentada, cause muita discussão e muito interesse do ponto de vista económico, porque é absolutamente crucial. A procura vai aumentar muitíssimo. A nível europeu, as discussões acerca da necessidade de redução da dependência externa vão continuar. Aliás, neste momento, nós temos uma preocupação de tal ordem que há coisa de 2 ou 3 anos foi criada o European Battery Alliance, precisamente com um dos objetivos intensificar o abastecimento na Europa destes materiais críticos e destes minerais críticos para a transição energética. Joana, e eu acho, já que temos a Joana aqui, eu até acho que o diploma traduz em certa medida esta relevância da regulamentação do setor das minas para a transição energética. Sim, o legislador está assumidamente consciente dessa perspectiva, ou seja, de que estes depósitos minerais vão ser cruciais para esse objetivo de aumentar o desenvolvimento desse setor da atividade, ou seja, do armazenamento e mesmo até em centros eleroprodutores que também utilizam este tipo de matérias-primas. Mas na realidade essa é só uma das dimensões deste regime, não é? Porque depois há aqui outros interesses que por vezes são até conflituantes com este desígnio de apostar na exploração. Isso é uma coisa que se nota completamente no diploma, tu tens sempre
ambiente, alterações climáticas versus desenvolvimento economia, económico, investimento sim. e criação de emprego. E aqui há a tensão quase está como sempre um presente, terceiro não é? vetor, ou seja, temos economia, alterações climáticas, que aqui estão mais ou menos alinhadas, no sentido em que a transição energética está do lado da economia, mas temos um outro vetor muito relevante, que é o ambiente. Sim. Porque a exploração destas minas é altamente intensiva Epá, e isso até também aliás, é se uma nota. coisa que me faz imensa confusão aqui, que é se esta lei tem o equilíbrio certo entre investimento por um lado, criação de emprego por outro e ambiente por outro. Tem montes de coisas de proteção do ambiente, nenhuma dúvida sobre isso. Avaliação de impacto ambiental obrigatória em situações para lá da própria lei da avaliação de impacto ambiental, certificações de plano de lavra pela APA. Pá, isto é uma coisa, Diana, não sei se... mas isto é o equilíbrio certo, epá, me faz um bocadinho de confusão se é ou não é, não é? Eu acho que o equilíbrio certo ainda vamos ver agora com da aplicação, e nomeadamente até quando forem abertos procedimentos concursais que estão previstos e que vão permitir de alguma forma também vermos como é que vão ficar... em procedimentos abertos até ao final do ano, não é? Sim, é o que está anunciado, que será aberto até ao final do ano. Mas é uma lei que sem dúvida que tem esses vetores aqui muito presentes. Tudo o que tem a ver, aliás, isto está assumido muito no preâmbulo, quando ouvimos até as ideias do green mining e do remining como vetores muito importantes do diploma, e depois tem traduções concretas em alguns aspectos do regime. De facto, esta necessidade de verificar se é necessária uma avaliação de impacto ambiental mesmo abaixo dos limites, e aqui já hoje o regime da avaliação de impacto ambiental impõe isto em alguns casos. Aqui, apesar de tudo... mas aí tem a avaliação caso a caso, sim, não é? exatamente. É com E aqui vai-se para lá aqui disso. parece que é um poder discricionário dado. Sim. Escolham lá aí quando é que querem fazer a avaliação de impacto ambiental. E não só, e o próprio regime de avaliação de impacto ambiental aqui para os casos de minas e pedreiras tem algumas situações para análise caso a caso, porque o regime tem aquela diferença entre o caso geral e as áreas sensíveis. Para as áreas sensíveis, de facto, há uma análise caso a caso sempre que não se atingem os limiares. Para o caso geral, não necessariamente, mas aqui a lei até é clara a dizer que há sempre esta necessidade de ver se é necessária uma avaliação de impacto ambiental, esteja ou não o projeto localizado numa área sensível. E sem remeter expressamente para os critérios que o regime de avaliação de impacto ambiental determina para ser aferida esta análise caso a caso. Aqui não há, portanto, pode-se aqui colocar se esses critérios devem aqui ser observados ou não, ou se isto ainda é um poder mais discricionário sempre ainda. com as tuas tecnicalidades e Pronto, profundidades jurídicas. Peço Estamos desculpa. aqui a ouvir a Joana sobre quais é que são as potencialidades que isto possa ter. Já levaste a coisa da conversa para a parte ultra técnica. Mas Juristas são sempre assim. Sempre. Temos também a intervenção que já vinha sendo reclamada há muitos anos de outras entidades no procedimento de atribuição de direitos, não é? Nomeadamente os municípios, Sim. com pareceres vinculativos, Sim. não é? Pareceres vinculativos, que têm ainda mais fortes quando haja no âmbito de concursos, para a instrução dos próprios concursos e as propostas das áreas a submeter a concurso, esse caráter vinculativo do parecer dos municípios é só quando se baseia, quando haja um parecer desfavorável com fundamento em violação de normas legais ou regulamentares. No caso de outro tipo de procedimentos é mais amplo do que esse, portanto sim, há esse poder que é dado, ou essas opiniões vinculativas dos municípios no âmbito dos procedimentos, e sim, e de muitas outras entidades. De facto, aqui toda a ideia da consulta pública e da audição de entidades é que tem um objeto muito amplo neste diploma e é dada muita importância. E, portanto, tenta-se aí também esta composição de interesses. Das consultas dos municípios, não deixa de ser engraçado que esta lei, que supostamente está a dinamizar também um setor da atividade económica, com investimento e criação de emprego, que é absolutamente essencial. Depois parece que é tímida em coisas de simplificação, algumas delas até que já estão na lei geral, no Código de Procedimento Administrativo. Por exemplo, usa a conferência procedimental só ali para um processozinho de consultas entre a administração direta e indireta, quando hoje em dia o próprio CPA até já usa mais abrangentemente, não é? Isto, a simplificação, não sei se não ficou assim um bocadinho aquém do que poderia ter decidido o que a lei geral até já diz. Sim, é verdade. João, mas para responder à tua pergunta inicial, sim, vai dar muita conversa e a conversa justifica-se e acho que vamos continuar a ouvir falar. Aliás,
nós já temos uma comissão criada, não é, Joana, para o plano, para desenhar Sim. o plano estratégico e, portanto, Criada há pouco em que tempo. um dos vetores é precisamente a transição energética e, portanto, sim, vamos continuar a ouvir falar disto durante muito e bom Não, tempo. Catarina, e uma coisa que eu noto é uma empresa, um investidor que queira realmente apostar nesta área e participar nos concursos que aí vêm, vai ter de pensar bem como é que vai fazer as coisas, Sim, não é? claramente, sim. Porque, inclusivamente, as empresas precisam de ter sede no município, não é? Sim, Onde sim. vão, e vai precisar de haver um sistema quase como era das contrapartidas João, na área e a da defesa. simplificação é crucial no investimento. É crucial. A simplificação de procedimentos, a previsibilidade na condução do procedimento e, portanto, é verdade, esta regulamentação é essencial aparecer agora, mas percebo as vossas reticências, acho que ainda vamos estar muito tempo a falar disto. Como diz a Diana, ainda vamos perceber como é que isto na prática se vai aplicar. O procedimento, a percepção que eu tenho, que é um bocadinho mais distante da technicality do que a vossa, é de facto que é mais imprescrutável do que devia ser, é menos intuitivo do que devia ser. Sim. Mas é um caminho, que tem claramente que ser traçado nos próximos anos. Isto eu estava a ser um bocadinho mal das coisas.